A vida como ela é. Quero gravar esse vídeo, deixar uma mensagem para o seu coração. Mas antes, eu gostaria de pedir que você me ajudasse assistindo esse vídeo, deixando o seu like, compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais e assinando o meu canal. E aciona lá o sino para que você possa ser notificado quando chegar um novo vídeo aqui no YouTube, ok? Preste bem atenção, amados. Eu quero desenvolver um raciocínio com você, breve, mas que esse raciocínio seja esclarecedor. Nós aprendemos ao longo da nossa vida que nós somos fruto do meio. Isto quer dizer que o meio aonde vivemos exerce influência sobre nós. E é claro que muitas pessoas usam isso como argumento para justificar a sua conduta e as suas práticas. Mas nós vamos aprender com um personagem bíblico algo interessante. A Bíblia nos fala que o mundo ele se tornou muito violento e o pecado dominava as pessoas que neste mundo viviam lá na época de Noé. Noé era um camarada diferenciado. A Bíblia diz que ele vivia no meio de uma multidão de pecadores, um mundo violento, pessoas violentas não respeitavam e não valorizavam a própria vida. E o mundo da época se tornou tão violento que Deus resolveu exterminar a humanidade com o dilúvio. Mas quando Deus olha no meio daquela multidão perversa, má e violenta e pecaminosa, Deus viu que no meio daquela multidão existia um homem chamado Noé. E esse homem era temente a Deus e era bom. E a Bíblia diz que Deus, por causa da bondade e por causa do caráter e por causa da personalidade e do comportamento de Noé, Deus resolveu salvá-lo junto com a sua família daquela tragédia anunciada que era o dilúvio. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas nos nossos dias justificam, às vezes, o seu comportamento duvidoso com o argumento de que o meio que ele vive o influencia. Por exemplo, quantas pessoas que às vezes, porque estão no meio de pessoas que são drogadas, pessoas que são alcoólatras, pessoas que andam no mundo da prostituição, pessoas que vivem neste mundo, às vezes até à margem da lei, e as pessoas crescem ali no meio e falam, mas eu faço isso porque todo mundo faz. Eu minto porque todo mundo mente. Eu tenho uma prática de desrespeito com as pessoas porque ninguém respeita ninguém. Aí eu faço isso porque todo mundo faz. Deixa eu falar uma coisa para você. Noé era um camarada que vivia no meio de um povo pecaminoso e rebelde, mas ele não era pecaminoso e não era rebelde. Então este argumento que nós somos fruto do meio, ele até é válido, mas até determinado ponto. Porque cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu caráter. E Deus, que é o Senhor das nossas vidas, tem o poder de abençoar-nos de uma forma extraordinária e fazer com que o caráter de cada um de nós seja formado de acordo com o seu querer. E não sermos influenciados com as coisas negativas. Preste bem atenção. A maioria das pessoas justifica os seus erros pelo meio que vive, pela influência que recebe. Mas quantas pessoas que vivem no meio de gente, de pessoas boas, de bom caráter, mas não justifica, ele não se justifica com o caráter que foi formado pelo meio que vive. Não, ele prefere ou ele opta por continuar na prática do erro. Quero dizer que este argumento que você pratica o erro, porque você vive entre pessoas que erram, este argumento não vai te justificar. Então eu quero dizer para você, aprenda com Noé, que vivia no meio de um povo pecaminoso, rebelde e mau, mas ele não se deixava contaminar.
ok? Deixe o Senhor Jesus direcionar a sua vida, que você será muito mais feliz. E que Ele te abençoe e te guarde, e que Ele cuide de cada detalhe da sua vida. E que você seja verdadeiramente feliz, porque Deus tem para você reservado o melhor. E que Ele te abençoe abundantemente.